Eu tenho um hábito desde criança, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu tô numa biblioteca agora, e antes de abrir o meu computador para começar a trabalhar, eu dei uma volta pelas prateleiras, olhei alguns títulos, olhei alguns livros que me chamavam a atenção pela capa e selecionei algum deles, sentei numa mesa e comecei a ler. E esse é o meu hábito desde criança, frequentar uma biblioteca. Então vamos conversar sobre isso. Quando eu era criança e ia para a escola, diferente das outras crianças, eu gostava muito de ir na biblioteca. No intervalo, no recreio das aulas, ou em qualquer oportunidade que eu tinha, eu sempre passava lá e era um lugar onde eu me sentia muito bem, me sentia super à vontade. Eu tinha um lugar favorito na biblioteca, eu adorava ficar no meio dos livros. E desde pequena eu tive esse hábito de folhear os livros, de olhar o que me despertava o interesse e simplesmente abrir o livro e olhar. Quando eu era criança, a biblioteca da escola não era exatamente o lugar mais convidativo para estar. Tinham vários livros lá, mas a maior parte deles eram livros obrigatórios na escola ou livros didáticos. Hoje eu tenho esse hábito de sair de casa para trabalhar no computador e às vezes eu gosto de ir em lugares bem silenciosos, lugares onde eu posso ficar tranquila, fazer as coisas do meu ritmo, ficar em paz e mudar um pouco o ambiente de trabalho, sair um pouco de casa. Várias vezes eu também vou trabalhar em cafés, mas aí o ambiente é um pouco mais barulhento e às vezes eu não consigo me concentrar direito. Quando eu vou viajar, eu costumo olhar assim, procurar no mapa se tem bibliotecas perto de onde eu vou me hospedar. Porque na maior parte das vezes é um lugar onde dá pra ir de graça. E às vezes eu preciso trabalhar, mas às vezes eu gosto de conhecer mesmo. Eu acho que as bibliotecas, elas têm um silêncio específico. É um silêncio como se tivesse peso ou história. Talvez porque é um ambiente cercado por livros que alguma pessoa escreveu, que várias outras pessoas leram e que às vezes são sublinhados, né? Tem marcas de pessoas que passaram por aqueles livros. Eu acho isso muito interessante numa biblioteca, porque às vezes é quase como um resumo daquele livro. A pessoa sublinhou algo que chamou a atenção dela. Talvez aquilo seja realmente bom. Eu acho interessante quando eu encontro algo assim nos livros. E eu tenho retomado esse hábito de passar pelas prateleiras da biblioteca, observar as estantes, olhar os livros, sem pressa, sem objetivo. Às vezes eu vou atrás de algum assunto que eu interesso, dependendo do lugar onde eu tô. Mas na maior parte das vezes eu fico andando pelas prateleiras mesmo e deixando os livros me encontrarem. E só depois eu procuro um lugar para trabalhar no computador e ficar muitas horas sentada na frente de uma tela. Claro que ter esse tempo é um privilégio, mas muitas vezes não precisa de tanto tempo assim. É mais uma questão de estar aberta às possibilidades e se permitir encontrar alguma coisa pelo caminho, seja um livro ou, em alguns casos, umas pessoas. Apesar de muitas pessoas não terem esse tempo, né, de parar e ler um livro, muitas vezes os livros aparecem pelo caminho e a gente só precisa estar atento para reparar neles. E esse encontro com os livros é realmente algo que pode transformar a vida de uma pessoa. Eu acredito muito nisso. Então, eu sempre procuro incentivar as pessoas a lerem, porque eu sei que muitas conexões podem se fazer a partir de um livro. E também porque muitos livros mudaram a minha vida. E eu acho que podem mudar a vida de outras pessoas também.
A biblioteca tem algo que outros lugares não têm e não te dão, que é essa disponibilidade. Quando você entra numa biblioteca sem objetivo, você pode estar dizendo para si mesmo que está aberta e que pode ser surpreendida pelo que vai encontrar ali. A gente passa tanto tempo filtrando, selecionando e otimizando o que consome, seja uma playlist, seja um algoritmo, seja o próprio YouTube, e isso tudo tem muito valor, mas tem algo que a gente perde quando você nunca se permite só existir ou só vagar pelos lugares, sem nenhuma preocupação prévia ou sem nenhuma seleção. Cada pessoa tem o seu hábito, vamos dizer assim. Acredito que eu posso dizer isso, né? Que todo mundo tem hábitos. E um lugar ou um hábito que para você parece pequeno, de fora, bom, pode parecer uma coisa muito grandiosa, né? Porque ele se conecta com você, com quem você é de verdade, assim. Eu acho que hoje em dia tá muito difícil de se conectar com as pessoas e talvez o hábito de fazer ou praticar alguma coisa seja um jeito de a gente se conectar mais. Mas também pensar que um hábito pode ser aquilo que você faz, que ninguém tá olhando para aquilo. Você faz simplesmente porque você gosta ou porque você quer fazer. O tema desse papo sincero é sobre hábitos. Claro que esse assunto poderia se derivar em vários, né? Falar de hábitos, a gente poderia falar de muitas coisas, inclusive poderia gravar outros episódios para falar só sobre hábitos, mas hoje eu tô percebendo que esse meu hábito de ir à biblioteca é uma coisa que eu demorei a perceber que era um hábito meu. Sei lá, parecia algo pequeno demais, assim, pra chamar de hábito. Eu achava que isso era uma coisa comum e, enfim, nunca tinha ligado os pontos desse jeito. Pra mim, o hábito são mais as coisas menores, aquilo que você faz todos os dias sem perceber, sem você contar pra ninguém, sem você postar, que é só fazer o que você quer fazer, só existir porque te faz bem. E pra mim a biblioteca é isso. Não tenho nenhuma meta, não quero ler X livros, não tô ali pra pesquisar nada, não tô esperando nenhum resultado. É só um lugar onde eu consigo ser eu mesma e ficar um pouco em silêncio.